Então, eu vou falar com vocês hoje de algo que tem feito, nos dado preocupação já há algum tempo, né? Que nós estamos vendo no mundo à nossa volta, falando de toda a confusão que a gente está sentindo e as dificuldades que as pessoas têm de começar a envolver-se ou ter relacionamentos de forma tranquila, harmônica e construtiva. Aí nós fomos fazer uma pesquisa e encontramos algumas coisas muito interessantes nos livros, certo? Nos livros mais recentes, inclusive, da doutrina espírita, sobre esse processo. Então, eles dizem o seguinte, que o mundo contemporâneo, a evolução no campo do conhecimento humano adquiriram, nas últimas décadas, um ritmo vertiginosamente acelerado, nunca antes imaginado por cidadãos normais. Isso é verdade. Hoje o foco é no consumo, no conhecer, no constatar, no adquirir, no utilizar e esperar a próxima invenção, o próximo produto, a próxima mudança. Então, estamos vivendo a era da inteligência artificial, estamos vivendo uma série de coisas, a comunicação mudou no mundo inteiro e as pessoas começaram a se posicionar dentro dessa comunicação da forma mais estranha possível. O ser humano tem conseguido se apropriar de novos conhecimentos e aplicá-los, principalmente em avanços tecnológicos, abrindo perspectivas imensas no modos de fazer da vida cotidiana. Seja no ambiente empresarial, seja no doméstico, nas comunidades, na escola. Entretanto, o uso desigual desse conhecimento aplicado em tecnologia tem criado distorções socioeconômicas culturais de terríveis consequências. Abismos difíceis de transpor têm sido criados todos os dias, abrindo brechas de miséria e descontrole por todo o planeta. Real. Né? Nós estamos, inclusive, envolvidos em guerras, onde não consegue nem se entender por que esses caras estão brigando. E nós começamos a ver todo esse conflito social que existe dentro do nosso próprio país, as distorções que existem dentro disso, as pessoas tomando lados e brigando em cima desse processo, um tentando prejudicar o outro de todas as formas possíveis e imagináveis, e nós não entendemos o que aconteceu, por que virou isso tudo. Porque não estávamos preparados, será? Consequência, a par dessas distâncias incríveis, como fica a capacidade do ser humano comum de compreender, adequar-se e acompanhar essas mudanças. Perplexidade, alienação e angústia são os resultados. Uma busca frenética de novas informações e conhecimentos. Uma relação muitas vezes fria e calculista de ganho, em detrimento da perda de relações autênticas. Relações autênticas é que está muito difícil de ser vivido. As pessoas não se interrelacionam mais de forma muito positiva. Há sempre uma necessidade de sobrepor-se ou de proteger-se ou de fazer alguma coisa. Hoje a gente conversa pela internet. Né? Não tem mais serão, ninguém mais faz serão, ninguém faz mais reuniões que a gente possa estar sentado batendo um papo. A maior parte das pessoas estão falando pela telinha, como nós estamos falando aqui agora. Então, isso afasta, esfria. E como as crenças e valores não são avaliados, alguns nem sabem mais quais são as crenças, nem são os valores, e não acompanham a vertiginosa velocidade das mudanças produzidas, a maioria continua vivendo e pensando um mundo novo, com olhos e mentes viciados no continuismo. Nós contamos lá com as nossas coisas lá atrás, querendo viver uma coisa nova que nós não conhecemos, sem entender exatamente como é que nós vamos interagir com isso. Muitos continuam à margem do processo, julgando-se reféns de tudo o que ocorre à sua volta.
tentando sobreviver como podem, dentro da visão estreita em que foram criados e domesticados. Sem dúvida, você tem muita gente ainda com cabeça do século passado. E as coisas hoje têm outra comunicação, outra realidade, outra interação. Algumas coisas para nós talvez mais difíceis de entender, outras mais fáceis. Umas que a gente não vê muito sentido nem necessidade. E, obviamente, no meio disso tudo, a agressividade, a vontade de atacar ao outro. Se o outro tem um pouco mais que nós, pronto, é suficiente para ele estar errado. Uns poucos têm acesso às novas formas de pensar e agir. E dentre esses, mais poucos ainda se importam em compartilhar suas ideias com clareza e visão de parceria. É sério. Todo mundo guarda tudo para si próprio. O que mais se observa é uma generalizada insegurança, uma grande incerteza quanto ao momento seguinte, uma incapacidade de olhar mais adiante, de dar-se chances de ver um novo momento com curiosa e inusitada percepção. São poucos aqueles que conseguem quebrar este processo ainda, né? Porque tiveram ou foram criados dentro de uma base mais sólida, de valores mais reais, e que realmente esses valores eram mais humanos, né? As pessoas tinham um respeito ao outro e uma troca afetiva com o outro muito mais direta, muito mais objetiva. Hoje não, hoje você tem uma barganha com o outro, na maior parte das vezes. Às vezes as famílias barganham. Ontem atendi um pai que, na realidade, esse pelo menos estava assumindo o processo. Ele não sabia se relacionar com a filha mais velha, tem 11 aninhos, e que ele brigava com ela o tempo todo. E quando ele começou a me descrever o processo, ficou nítido que essa criança tinha uma dificuldade de assimilação, uma dificuldade de aprendizagem. E o que ele queria é que ela resolvesse isso ela mesma, que aquilo era preguiça dela, que aquilo era, ela tinha que resolver. Eu parei, olhei para a cara dele e falei: "Você tem certeza?" Aí ele falou assim: já me falaram que podia ser um outro tipo de problema. Eu fui lá, conversei com a coordenadora da escola, e me disse que na escola ela era ótima, que ela não tinha nada. A professora também disse que ela não tinha nada. E aí mandaram para a psicóloga disse que ela não tem nenhum desvio, não tem nenhum problema nesse sentido. Eu falei para ele: "E qual foi a orientação que ela deu para vocês sobre o comportamento de vocês?" Ah, não falou nada ainda. Entendi. E você está desesperado por quê? Porque desde de algumas semanas atrás, quando eu estive aqui, que nós começamos a falar sobre mim, eu comecei a perceber que eu estava fazendo com ela o mesmo que meu pai fez comigo. Falei: amém, né? Então, o primeiro problema dela é você. Porque se ela está tendo dificuldade em fazer uma lição, eu brigo com ela que ela tem que fazer. Eu falei: pelo menos você tenta ensinar. Ah, tento uma vez, mas mais de uma vez eu acho que você não entendeu é porque não quer entender. Esta mentalidade é uma mentalidade antiga, né, tia Rose? Mentalidade lá da Zagaia. E, na realidade, essa criança está aí no meio de uma série de estímulos que vêm de todos os lados, positivos e negativos, e com certeza vai crescer com um monte de dificuldades e problemas, porque ela não está sabendo, não vai conseguir aprender a interagir com o mundo, porque a professora chama atenção, os colegas gozam dela, a escola diz que ela não faz porque ela quer, ela fica viajando, que ela fala demais na sala de aula. Claro, ela está chamando a atenção dela de alguma forma.
Então, há como uma paralisia mental de dependência, como se tudo, destino, felicidade, futuro, dependesse de alguns poucos. O chefe, o governo, o emprego, a família, a casa espírita, etc. Como desbloquear a capacidade de interagir com o mundo que aí está? Como é que nós podemos tirar esse bloqueio? De que forma nós vamos sair dessa paralisia mental, em que nós respondemos as mesmas coisas, muitas vezes nem sabemos por quê? Aí nós começamos a aprender ou a relembrar que as verdades de cada um são construídas por meio de experiências vividas. Assimilamos informações através de nossos sentidos obstruídos há muito tempo. Não somente físico ou biologicamente, mas principalmente psicológica, social e culturalmente. É real. Quando nós percebemos, os nossos sentidos já estão ruins. Nós já não conseguimos definir muitos cheiros, escutamos mal, certo? Nem sempre enxergamos bem. E o nosso paladar já engole o processo sem distinguir o que, é que você está comendo. Mesmo porque a maior parte das nossas comidas são comidas que nós compramos prontas para poder. Então, é preciso avaliar, analisar, repensar nossas maneiras de fazer as coisas. Isso não ocorre simplesmente tentando jogar fora aquilo que até agora eram nossos referenciais. É mais que tudo tentar incorporar em nossas velhas formas perceptivas o que está acontecendo ao nosso redor atualmente. É parar para olhar, é parar para entender o que eu estou sentindo de verdade naquilo que me cerca, naquilo que eu entendo que faz parte do meu aprendizado, naquilo que entendo que eu vou estar construindo alguma coisa e naquilo que não tem absolutamente nada a ver. E eu assimilei no decorrer da minha vida e fico repetindo sem saber nem por quê. Quantas manias nós temos, quantos medos nós dizemos ter, e nós não vivemos nenhuma situação que pudesse gerá-los, mas trouxemos isso lá dos antigamente, porque alguém nos disse que aquilo estava medo. E a gente carrega isso. E óbvio, quanto mais adultos vamos ficando, mais vamos fazendo, elaborando situações para esconder esse sentimento, e aí é que ele não vai embora mesmo, ele fica lá presente. E ninguém sabe como lidar com isso. As velhas formas são a nossa intuição, os nossos sentimentos e a nossa sensibilidade. São elas que nos permitem conhecer o novo, reconhecendo o velho, organizando e reorganizando pensamentos e filosofias de vida, codificando-as dentro da nossa realidade e necessidade, criando uma nova consciência que nos possibilite ver os fatos inseridos num todo, e não apenas em partes estanques. Muitas vezes nós, ou na maioria das vezes nós fazemos isso, nós olhamos uma coisa só por um prisma e repetimos isso o tempo todo. Não estamos ajudando ninguém, estamos educando pessoas dessa forma, dentro de respectivos prismas que nós aprendemos em algum tempo e que repetimos automaticamente. E nem sabemos por quê. Eu sempre brinquei muito com essa história, né? Que era aquela de que você não pode comer manga com leite, né? Aqueles que são mais jovens há mais tempo, que nem eu, ouviram isso num dia aí, e manga com leite fazia mal, né? E isso vinha de tempos imemoráveis, do tempo que ainda não tinha geladeira, por isso que manga com leite fazia mal. Porque o leite estava azedo já, né? Já ia criar um outro processo. Mas você não pode tomar manga com leite, mas pode tomar sorvete de manga. Não é estranho? Né? E que as coisas estavam fluindo por aí. Esses automatismos acabam fazendo. Quantos de nós passou a infância com medo de passar embaixo de uma escada? Porque
dá vazar. Agora, não se esqueça que, de repente, a lata distinta pode cair para o lado de fora da escada, né? E você vai levar a lata na cabeça da mesma forma. Enfim, muitos pensamentos e filosofias de vida nós adquirimos e estamos precisando reorganizá-las, reatualizá-las, começar a pensar numa melhor forma de agir com elas. Basta de considerar apenas o homem-máquina, o homem-número, o homem-matrícula. Já se começa a pensar e falar menos na necessidade de especialização, antes tão alardeada, pois o conhecimento vertical, ao mesmo tempo em que aprofunda o nosso conhecimento, distancia, fragmenta e aliena a parte do todo, se refletindo em todas as áreas, queiramos ou não. Então, ter maior conhecimento é ótimo. Estar especializado em alguma coisa pode ser interessante, desde que eu não perca o sentido do resto da vida que me cerca, desde que eu não perca o sentido de que outras variáveis intervenientes estão presentes nesse contexto e que eu preciso trabalhar com elas para poder até ajudar aquele meu conhecimento maior, fluir com mais tranquilidade e potencialidade. Nem sempre nós percebemos isso. Como alterar tudo isso para melhor? O que nós podemos fazer para alterar tudo isso para melhor? Quais as ações que nós podemos ter? Nós temos algumas palavrinhas muito importantes que ajudam a prevenir, a fazer a prevenção. A gente pode prevenir através da educação, nós podemos prevenir através da ética, do amor, da evangelização e da conscientização. Né? Vocês vão dizer, é fácil, né? Não é não, mas a gente tem que aprender a fazer. Né? Fazer essa prevenção minimizando e não deixando para gerações futuras todos esse abacaxi. E o que é educação? Educação é transformar a maneira de pensar para viver melhor. Todo conhecimento que se faz entrar apenas pelo lado racional é inútil, porque é apenas retórico. É preciso que uma sensação vivida o acompanhe para que se torne verdadeiro para cada um. As velhas formas de pensar e agir reaparecem com uma força persistente. É verdade. Se nós simplesmente temos o conhecimento teórico do processo e não temos a vivência daquilo, você não vai conseguir desenvolver nada. Você vai ficar repetindo coisas que você não viveu. E isso é muito, muito complicado. Eu não me eduquei assim. A escola mais moderna, a escola mais atualizada é aquela que te ajuda a vivenciar o processo para que você se eduque e a criança possa aprender através daquilo. Seja através do movimento, seja através da dinâmica, né? De ação, de comportamento, seja através de uma ação de psicodrama, seja lá como for, a criança vai aprender mais intensamente o processo. Muitos de nós somos da época do decora, e a gente decorava. Tem um monte de coisa que hoje eu de vez em quando solto, que eu falo assim, e por que que eu sei isso? O que eu vou fazer com isso que eu decorei? Rafael, meu sobrinho, que vira para mim e diz assim, como é que o senhor guardou tudo isso, tio? Eu falo assim, porque alguém me obrigou a decorar isso. Certo? Hoje, quase mais de 60 anos depois, eu já não sei mais por que que eu sei isso, mas eu sei. A gente pode até, de vez em quando, lembrar que isso é cultura inútil. Certo? Eu discutir as histórias do Segundo Império, do Primeiro Império, como conhecimento histórico, coisas do gênero, como apenas para ter uma ideia, tudo bem, mas ficar guardando aquilo, decorando aquilo, vai virar o quê? O que que eu vou conseguir
Se eu não souber olhar para aquilo e não transformar aquilo em algo útil para que não repitamos as mesmas coisas, eu não estou construindo. E a ética? O que vem a ser a ética? A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Então, nós começamos a entender a regra como a moral que nós vivemos. Ética é honestidade, é transparência, é respeito aos direitos alheios. Pressupõe valorização da vida e solidariedade. Além disso, pressupõe ainda justiça, igualdade de oportunidades e respeito às diferenças. Ou seja, ética não pode conviver com preconceito. Então, ser ético é valorizar a minha vida, principalmente, é valorizar o mundo que me cerca, é ser solidário, é entender que todos nós temos as mesmas oportunidades e que nenhum de nós é igual ao outro. Nós temos que respeitar as diferenças, porque somos diferentes, não só diferentes enquanto físico, mas somos diferentes enquanto espíritos. Cada um de nós tem a sua missão, a sua atividade, aquilo que tem que ser vencido e aprendido. E quando nós começamos a fazer isso solidariamente, nós começamos um a ajudar o outro a crescer. Então não tem preconceito. E o amor? O amor é igual a emoção. A emoção é uma fonte de energia que continuamente flui através de você, movimentando uma confluência de profundos processos que afetam todos os aspectos da sua vida. Tudo em nós, na realidade, vem da emoção. Qualquer pequena situação que você viva, você vai ter uma reação emocional daquilo. Maior intensidade ou menor intensidade, não importa. É a emoção que te leva à ação. É a hora que você sente vontade de viver alguma coisa ou de conhecer alguma coisa que faz você agir. E assim é que nós vivemos o tempo todo. Quando nós aprendemos a desenvolver a nossa inteligência emocional, você muda a forma dessa energia, modificando assim sua maneira de trabalhar, viver e de se relacionar. E é real. Isso pode acontecer positivamente ou negativamente. Se você resolver que vai nutrir o ódio, a mágoa, a raiva, você vai se autodestruir, mas tá, uma opção é sua, e é uma opção emocional. Se você, na realidade, vai passar o tempo todo sofrendo, se você vai ficar reclamando da vida, se você vai dizer que tudo naquilo que você queria desenvolver ninguém permitiu, você não está construindo nada, você só está lamentando. E essa é uma emoção negativa. Agora, quando você olha para você e diz, não, mas eu vou chegar lá e eu vou conquistar, eu posso fazer, a coisa tem outra figura. Elas começam a se realizar. Nem sempre a gente lembra disso. Nossas emoções, tanto ou mais que nossos corpos e mentes, contêm nossas histórias, cada linha e verso de cada experiência, a compreensão profunda e os relacionamentos que tivemos. Elas abarcam o sentimento de quem somos e entram em nossos sistemas como energia. Energia, como aprendemos, não se cria e nem se destrói, flui. Essa energia é a fonte primordial de influência e poder real. É através dessa vivência e dessa experiência toda que nós temos dentro de nós e lembrando-nos que somos espíritos encarnados em processo de evolução, portanto, trazemos dentro de nós uma bagagem de vivências. Trazemos dentro de nós uma bagagem de sensações das mais diversas. E se nós não aprendemos a lidar com elas, e se não a encaramos de uma forma mais proativa, nós vamos sofrer. É através da emoção que nós influenciamos aqueles que nos cercam, é. E da emoção positiva, ótimo.
Porque na influência, na emoção negativa, você simplesmente gera no outro a raiva, o ódio, a negação. Ela é uma fonte, a energia essa emoção é uma energia primordial na influência e na conquista daquilo que nos cerca de forma proativa e positiva. Evangelização não é um processo simplesmente religioso, é um processo prático de evangelização, é maneira de agir corretamente perante o conhecimento recebido. Eu acho que esse é um detalhe muito estranho, muito importante, aliás, que na realidade é a hora que eu ligo educação e a evangelização enquanto espiritualidade, enquanto autoconhecimento, eu começo a trabalhar nesse momento a maneira de agir frente àquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, ao conhecimento que eu retirei das minhas experiências anteriores. Nós estamos tendo a possibilidade de trabalhar em cima disso. Né? A casa espírita. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho da casa espírita. E todos nós que aqui nós frequentamos, ou fingimos ou tentamos frequentar. Uma casa espírita nasce na espiritualidade. Ela não nasceu aqui, nasceu do outro lado. Sendo a representação de compromissos assumidos, de sentimentos harmônicos, de ideias que se comungam para alcançar a redenção, a remissão de faltas passadas. Por aí a gente começa a ver a responsabilidade que tem uma casa espírita. É a representação de um complexo espiritual, recebendo a todo instante numerosas levas de espíritos, encarnados e desencarnados, se pensar, e buscam orientar-se e ser amparados. Então ela tem um compromisso sério. Ela nasce lá, né? Assume compromissos. Desse processo todo, ela começa a desenvolver uma série de atividades para que cada um possa melhorar aquilo que veio para resolver. Portanto, ele é uma representação de um complexo espiritual, porque todos nós somos espíritos e estamos num processo de aprendizagem. A casa espírita deve ser vista como um ponto de convergência de sentimentos, ideias e ideais. Suas atividades devem estar estruturadas atendendo às necessidades de dinamizar os interesses e valores do espírito em suas necessidades. A caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor, isso está no livro dos Espíritos. Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana por toda a parte, os povos praticarão a caridade mutuamente com os indivíduos. Então viverão felizes em paz, porque ninguém procurará fazer mal ao seu vizinho nem viver às suas custas. A humanidade progride por meio da melhora gradativa dos indivíduos que se esclarecem. É real. E a caridade que ele se coloca aqui o conceito é muito amplo. Não é simplesmente a caridade material que de vez em quando fazemos ou a doação, mas é todo um conjunto de ações que nos permitem aprender, estar com o próximo, ajudá-lo a estar bem e crescer junto. A gente aprende que nesse tipo de ação você cresce com o outro, você não foge do outro, você não tenta destruir o outro porque ele está indo melhor que você. Você aprende a crescer com ele. Então, se nós estamos ali numa convergência de sentimentos, de aprendizados, nós estamos buscando uma forma de compartilhar com os outros esse crescimento, superando as nossas dificuldades, superando as nossas falhas, superando os nossos processos e aprendendo a compreender o do outro. Aprender a ter uma atitude empática. Isso é uma das atividades mais difíceis e que nós precisamos aprender. Qual é a ação prática para isso? Pontos básicos a serem focados. Estrutura interna,
informação, formação doutrinária, treinamento comportamental, trabalho em equipe, comunicação, organização. São princípios e pontos básicos que a Casa Espírita tem que desenvolver. Dentro da sua estrutura externa, conhecimento do meio social em que está instalada, informação sobre os serviços que existem na região, contato com outras entidades, integração com o movimento espírita da região. Não nos isolarmos, entendermos que cada um de nós tem a sua maneira de desenvolver o processo, mas que se aprendermos a trocar uns com os outros, nós crescemos. Podemos compreender as diferenças e entender as diferenças e superar esse processo. Qual é a ação social que a Casa Espírita tem que ter? Ela tem que ter a educação da família, da infância, da pré-mocidade, da mocidade, de idosos e adultos. Uma parte dessas nós já estamos tentando fazer. Certo? Os idosos ainda nós estamos meio lentos. Estou procurando gente para ajudar a trabalhar com os idosos. Mas a gente tem que botar a educação para funcionar. A ação doutrinária é o aprendimento da ética, atendimento fraterno, palestras públicas, evangelização, estudo doutrinário, fluidoterapia, que é a ação do passe, assistência e promoção social, atendimento especializado, eventos de integração. Isso dá ação para a teoria, isso dá ação para aquilo que nós aprendemos. Isso faz com que nós coloquemos em prática o nosso aprendizado, aquilo que nós somos educados. Inação emocional, amor, o acolhimento, assistência fraterna. E lembrando sempre que atendimento é uma coisa, assistência é outra. No atendimento, nós fazemos uma entrevista, na assistência, a gente acompanha, a gente está junto. Respeito, carinho, reforço positivo. Respeito é uma coisa que anda meio em falta hoje em dia. Né? Carinho, reforço positivo, apoio, motivação. E aí vem uma reflexão, que é da minha autoria. Se queremos jovens sadios, inteligentes e felizes, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam adultos produtivos e realizadores, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam velhos, ativos e realizados, mostremos a eles como é ser assim. O homem é um ser biopsicossocial em um processo de constante evolução. E nós aprendemos uns com os outros. Nós somos modelo, nós somos exemplo e nós somos aprendizes ao mesmo tempo. E quando a gente quer que algo melhore dentro da nossa volta, da realidade, nós temos que mostrar como é que funciona isso. Não adianta só falar. Eu tenho que mostrar, através das minhas atitudes, que aquilo está funcionando assim. Unidos e conscientes, ajudaremos a muitos e cresceremos no caminho da espiritualidade. É verdade. Se nós estivermos unidos, conscientes daquilo que viemos e estamos buscando, vamos ajudar muita gente a crescer no caminho da espiritualidade, crescer no nosso caminho de evolução. Esse é o nosso grande desafio. Então, esse mundo conturbado, este mundo confuso que está à nossa volta, este mundo atrapalhado que nós estamos encarando aí no meio desse caminho, ele é chamar a nossa atenção e nós ainda não aprendemos a viver em sociedade realmente, em comungar ideias e ideais. Não estamos preparados ainda para compartilhar o mundo de forma positiva, proativa, um mundo que desenvolve seu caminho, seu sentido. Nós estamos muito lá atrás ainda. Mas nós temos a condição e temos o conhecimento e temos hoje
todos nós que aqui estamos, uma casa espírita que está pronta para nos ajudar, desde que a gente se permita e que a gente passe a conviver dentro dela de uma forma positiva, entendendo que as diferenças vão surgir, entendendo que há dificuldades a serem vencidas, entendendo que temos temperamentos e características diferentes um do outro, mas que podemos ser complementares. Nós podemos nos complementar, cada um dentro da sua característica e da sua especialidade, e transformarmos esse mundo num mundo melhor. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu agradeço muitíssimo, como agradeço ao casal dono desta casa que eu estou, para que eles possam estar sendo iluminados nesse processo. Muito obrigado.